saber. Olha, gente, outro. Já pode mandar aqui a turma aí do 420. Eu aconselho você parar com isso, mas manda sua opinião aqui no nosso YouTube do Alterosa Alerta. Olha, gente, um caso que mais parece filme de terror está chegando hoje a hora da verdade, né? A hora do martelo da justiça. O esquartejador do bairro Santo Antônio. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Um psicopata americano, Jeffrey Dahmer. Até tem série aí na Netflix, o cara era tenebroso. Lembra um pouco assim, a história do Jeffrey Dahmer, porque ele esquartejava as vítimas, né? Levava ali garotos de programa para casa dele, pessoas em condição vulnerável e fazia o que fazia. Pois bem, vamos relembrar o caso primeiro comigo, né? Que a gente acompanhou essa história antes da gente mostrar como é que está o julgamento, como é que está a situação de momento. Vamos relembrar esse caso que mais parece um filme de terror. Matheus atraiu o morador em situação de rua para o apartamento dele, onde a vítima foi morta e depois esquartejada. O corpo foi dividido em malas e sacolas e as partes deixadas em diversos locais do bairro Santo Antônio. Após cometer o crime brutal, Matheus teria ligado para a advogada e foi internado por ela em um hospital psiquiátrico. Em 2017, quando Matheus era menor de idade, tinha 17 anos, ele foi preso suspeito de matar a própria mãe com uma espada na região do Barreiro. Ele teria dito que se inspirou na série Dexter para matar a própria mãe. Gente, esse foi a gente relembrando o caso, né? Ele esquarteja este homem. Eu acompanho essa história, eu acompanho o Matheus desde que ele era menor. Agora, falando aqui da caminhada, né? Porque eu me lembro muito bem, estava de plantão no dia, quando surgiu esse crime, que ele matou a mãe. Já faz muitos anos, quase 10 anos aí. E foi um crime chocante, porque ele matou a mãe com uma espada e botou uma espécie de máscara, né? Uma máscara mortuária no rosto da própria mãe. Então eu fiquei muito impressionado com essa história, mas como ele era menor até então, né? Os casos envolvendo menores seguem sigilos, né? Sigilo de justiça, então a gente não conseguiu aprofundar. Ficou maior de idade, nosso país, Dona Justa é uma mãe, né? Foi posto em liberdade. Claramente ele tem condições psiquiátricas, apesar que não foi considerado inimputável. Ou seja, ele tem noção do certo e errado, tem noção do que está fazendo. Mas ele tem ali transtornos. E aí, em liberdade, ele fez o que fez no bairro Santo Antônio, esquartejou o morador em situação de rua e foi, botando pedacinho, põe a cabeça numa caçamba, põe outro pedaço, a vítima aí, morador em situação de rua, né? Vamos lá em casa, trocar uma ideia, tomar um Billy Night? Foi. Mal sabia ele que estava em direção à morte. Inclusive no mesmo prédio onde o filho do desembargador foi assassinado por um morador também desse prédio. Mesmo prédio, mesmo edifício. Cruz credo, macacos me morto. E hoje, então, o momento da verdade. Está sentado no banco dos réus, o martelo da justiça vai bater e Fernanda Moraes traz mais detalhes de como está o julgamento. Parece que o Matheus decidiu falar isso, Fernanda. No interrogatório feito pela juíza Mirna Fabiana Monteiro, Matheus, de 25 anos, disse que quando era criança foi abusado sexualmente e espancado pelos pais. O réu afirmou que tinha o hábito de levar moradores em situação de rua para o apartamento dele para conversar e desabafar, como se fossem sessões de terapia, e que os encontros não tinham nenhuma conotação sexual. Ele disse que na noite do dia 1º de fevereiro de 2023 levou um outro morador. Eles conversaram e depois ele foi embora. Mas como não se sentia bem, decidiu chamar outra pessoa e encontrou a vítima, que aceitou conversar com Matheus no apartamento em troca de dinheiro e de um pendrive com algumas músicas. Durante a conversa, a vítima teria dito que já matou uma pessoa, cometeu roubos, furtos e estuprado uma mulher. Eles começaram a brigar. Na confusão, Matheus pegou uma faca e golpeou o homem até a morte. Ele foi ao hospital porque estava com ferimentos no braço. No dia seguinte, usou uma serra para cortar e depois dispensar as partes do corpo.
É, gente, sinistro, hein? Sinistro, o júri está em andamento. Acredito que no final do dia teremos o veredito. Será condenado com certeza absoluta, né? A questão é saber a pena. Porque é réu, confesso, foi ele. Esquartejou o morador de rua, com a faca e espalhou pedacinhos por todo o bairro do Santo Antônio, na zona sul da capital. Agora, você viu, né? Ele alega ter sido abusado pelo pai na infância e tal, pela mãe também. Isso aí é a versão dele, a gente não sabe, né? O certo é que ele morava com os avós, né? Depois do crime, os avós também, a família, tadinha, sofredora, né? Ele tem um outro irmão com sofrimento mental que está desaparecido. Então a família não tem culpa, né, gente? Agora, essa situação, né? Porque a princípio, a suspeita da polícia veio que ele levava os moradores de rua para casa para programas sexuais, né, para fazer, né, enfim, para fazer programa com os moradores. Agora ele fala que fazia sessões de terapia. Sei lá, né? Enfim. E que iria dar um pendrive pro cara, mas o cara ia ouvir música onde? No pendrive? Enfim, é o que ele disse, mas confessou o crime e afirma que agiu em legítima defesa, que o cara teria começado com um papo esquisito, que já matou, que já estuprou, e aí entraram em luta corporal, matou o morador de rua e depois, no dia seguinte, esquartejou o corpo. Mas parece um filme de terror, mas é a dura realidade, meus amigos. Cruz credo, macacos me mordam. Vamos conferir, né, o resultado disso aí. E olha, gente, você vê como é que são as questões psíquicas, né? Tem que tratar e a gente não precisa... Se ele tivesse sido, se o Brasil fosse um país sério, matou a mãe, viu que tem uma condição psiquiátrica que não pode, né, que não pode conviver em liberdade, porque tem essas explosões de violência, porque já matou 2 pessoas de maneira bárbara. Então, a gente é levado a crer que ele não pode conviver em liberdade, porque pode ter uma terceira. Se já teve 2 explosões, pode ter uma terceira explosão, ou até mais em série, né? Então, né, não pode conviver em sociedade. Tem que ter o tratamento, mas atrás das grades. É o que os fatos mostram, né, gente? A gente não pode ter esse tabu. Ah, Renato, mas... Não, manicômio judiciário não é sinônimo de maus tratos. Tem que existir numa sociedade... o Estado de Direito mesmo, né? A gente precisa desse tipo de instituição, porque tem gente que realmente não dá.